Ele surge a partir de uma rocha que fica próximo a um lago sagrado, e essa rocha ela fica numa árvore sagrada também. Então ele surge dessa rocha e ele nasce ali, ele já com essa touquinha dele que ele está utilizando e com uma tocha, simbolizando ali a luz, a sabedoria, né, a iluminação, e também com uma faca na outra mão, né, um punhal. Então é bem interessante a história dele, ele já nasce ali, né, formado e tudo, e ele a primeira coisa que ele faz é comer, olha só a correlação importante, ele come do fruto da árvore sagrada, é o fruto sagrado da árvore sagrada, né, a árvore que ele nasce ali nos pés da árvore, a partir da rocha que está nos pés da árvore, e ele come desse fruto, né, que é um fruto sagrado e que no caso da mitologia aqui envolvendo Mitra, não tem a ver comer do fruto não tem a ver com a questão do pecado, que a gente vê lá na árvore do Éden, né, lá no Gênesis bíblico, então é uma outra correlação. Então, o das folhas da árvore, o Mitra, ele faz a sua roupa, né, e aí ele vai ter que lutar com esse touro, ele vai enfrentar esse touro, né, e eles começam a lutar, a brigar, ele domina o touro, ele quase cai do touro, mas ele segura pelos chifres do touro, e consegue dominar e consegue fazê-lo desmaiar. Quando o touro desmaia, ele põe o touro nas costas, tem, tem iconografias e baixos relevos, com representações, né, de Mitra com o touro nas costas. Então ele começa a percorrer agora todo um caminho tortuoso, para se chegar com esse touro que ele coloca nas costas, ele tem que chegar até uma caverna sagrada, olha só. E antes disso, só para um detalhezinho que eu esqueci de falar, o nascimento dele é presenciado por 2 camponeses, que vão lá homenagear ele e tal, né. Então, muitos comparam esse caminho que Mitra percorre com o touro nas costas, muitos comparam com a Via Crucis de Jesus, com a cruz, carregando a cruz. Então é mais uma simbologia, né. Então Mitra ele vai caminhando, vai lá para aquela caverna sagrada, e onde ele tem a companhia dos 2 tocheiros, como vocês viram na imagem que eu mostrei, e, cada tocheiro desse, um representa o sol nascente, o outro o sol poente. E quando ele chega na caverna, ele recebe lá um sinal de um corvo, que é um sinal de que é para ele sacrificar, mesmo contra a vontade dele, ele tem que sacrificar esse touro, né. E aí ele vai com o punhal lá, com a faca, sacrifica, né, ele segura nos chifres, corta na lateral, e do o sangue desse touro se transforma em vinho. Olha só, mais uma correlação sangue, vinho, né. E da a carne dele vai virar o trigo, né, vai a questão do vinho, do trigo, né. E, do sêmen dele vão ser gerados animais diversos, animais que irão servir à humanidade, né. Então, assim, é uma história bem interessante, né. E aqui a gente consegue ver no slide também, no cantinho do lado esquerdo superior, a gente vê o deus grego Hélio, né, o deus solar também, porque Mitra é um deus solar. Ele está representando ali a luz, a sabedoria, é um deus guerreiro também, por isso que os soldados romanos se apaixonaram de cara, né, ele é um deus guerreiro, ele representa também ali a guerra, ele passou a ser assim em determinado momento. Eu vou contar toda a história aqui pela toda a his todo o processo, né, pelo qual esse transformações que ocorreram ali com ele, né. Então, pessoal, só perguntando, vocês estão ouvindo, tá tudo direitinho, tá tudo a imagem tá boa, o som tá bom, tá tudo direitinho, porque deu um rápido apagãozinho aqui. Tá tudo ok?
Tá tudo ok? Ah, ótimo. Porque eu senti um breve, assim, é como se fosse uma não sei, um clique aqui, um apagão rapidinho, mas retornou aqui, tá normal. Ah, deu uma travadinha, exatamente, isso que eu imaginei. Então, pessoal, continuando aqui, né, como vocês estão vendo, então o que é que eu estava falando, aqui no canto superior esquerdo a gente tem, né, deixa eu colocar aqui bem grande, a gente tem aqui o deus grego Hélio, que também é um deus solar, né. E aqui na vamos dar segui parece que está travando, que estranho, né, mas vamos, seguir aqui, vai dar tudo certo. Eu senti um pouquinho travando, pessoal, mas vamos dar seguimento aqui, tá bom? Vai dar tudo certo. Às vezes é algum pico de energia, alguma coisa assim. Então, pessoal, nesse slide aqui, mas qualquer coisa, Lindy, você me sinaliza, tá bom? Se tiver alguma coisa travada ou alguma coisa, você pode sinalizar. Então, pessoal, nessa imagem aqui a gente tem o quê? Mitra montando um touro, é outra representação dele, um outro artefato, uma cultura material, né, onde a gente tem ali Mitra montando o touro, né, que está localizado ali no museu da Romênia, essa representação, essa iconografia. Então a ideia de uma relação entre o cristianismo primitivo e o culto de Mitra baseia-se numa observação ali do escritor cristão do século II, Justino Marte, que acusou os iniciados de Mitra de imitarem o rito da comunhão cristã, ou seja, eram rituais muito semelhantes ali entre mitraísmo e o cristianismo, que na verdade possuíam vários pontos em comum realmente, só que o mitraísmo ele é muito anterior ao cristianismo. É isso que a gente tem que compreender, né. E em determinado momento ali, principalmente a partir do século I, passaram a conviver juntos, né, após 70 ali da Era Comum, principalmente, mitraísmo e cristianismo. Então muitos pais da igreja, eles ficavam meio que revoltados, porque haviam muitas práticas parecidas, e aí eles diziam: "Ai, o mitraísmo os mitraicos eles estão imitando", eles chamavam de demônios, diziam que eram demônios que estavam imitando os cristãos, né, sendo que o mitraísmo é anterior. Então se tinha alguém imitando alguém, era o cristianismo imitando o mitraísmo, né. Então, pessoal, como eu falei, eram rituais semelhantes ali entre o mitraísmo e o cristianismo, que na verdade possuíam vários pontos em comum. E com base nisso, Ernest Renan, que foi um escritor, filósofo, teólogo, filólogo e historiador francês, em 1882, ele apresentou ali uma descrição realmente vívida de 2 religiões rivais, ali ocupando o mesmo período. Ele fala assim, segundo ele, né: "Se o crescimento do cristianismo tivesse sido interrompido por alguma doença mortal, o mundo teria sido mitraico". Realmente, né, teria se dado seguimento ao à questão do mitraísmo e não do cristianismo, né. E aqui essa imagem não está muito legal, é só acho que foi só essa que não saiu boa, né, um mapinha. Por que que eu coloquei? Não é para vocês lerem essas descrições que tem aqui nessas paginazinhas que estão no meio do mapa. Essas paginazinhas aqui é só para simbolizar o hinduísmo, né, porque eu vou contar a história aqui um pouquinho do mitraísmo e vocês vão ver que vem lá da Índia, né, tá aqui no mapa marcado aqui a Índia, né, e aqui são só, algumas escrituras hindus, né, da religião, da mitologia deles, e ali por volta de 1500 antes da Era Comum, que tudo se inicia, né. Então o mitraísmo, também conhecido ali como os mistérios mitraicos, tipo uma ordem iniciática, né, uma ordem de mistérios, o culto de Mitra, era uma religião de mistérios romana ali centrada no deus Mitra. Embora, né, inspirado pela adoração ali iraniana da divindade zoroastriana Yasata, Mitra, no caso, lá no zoroastrismo, tá bom? Vou já falar mais sobre isso para vocês. Então, o Mitra romano, ele está ligado a uma nova e distinta imagem,
com um nível ali de continuidade entre a prática persa e greco-romana, né. Vocês vão observar isso ao longo da história do mitraísmo, né, que ele passa por algumas transformações. Então os mistérios, eles eram populares, na verdade, principalmente ali entre o exército imperial romano, na época lá do mitraísmo romano. Era bastante comum ali os praticantes que eram principalmente o pessoal ali do exército imperial romano. Entre ali os séculos, como eu falei para vocês, século I, principalmente a partir de 70 da Era Comum, até o século IV, né. Depois disso ficou até complicado, porque em 325, no Concílio de Nicéia, o Constantino, ele oficializa ali o cristianismo como assim, com um intuito político, né, ele oficializa a religião. E depois que o cristianismo é oficializado, o pessoal que pratica o mitraísmo, né, o culto à Mitra foi totalmente proibido, inclusive quem continuasse a cultuar era até perseguido pelos cristãos. Os cristãos perseguiam essas pessoas, né. Então, para vocês verem, inclusive, pessoal, tem uma live que eu fiz aqui com a Lindy aqui no canal, quem não viu, depois vá lá conferir, que é justamente sobre Constantino e o Sol Invictus. O Sol Invictus, que era adorado de Constantino, né, inclusive ele representava até nas suas moedas, né, do período dele, ele fazia questão de representar o Sol Invicto, que é Mitra também, uma representação de Mitra, né. Então, pessoal, lembrando que a deidade, o deus Mitra, né, seus registros, eles são bem mais antigos e nos levam ali à Índia antiga, conforme vocês estão vendo aí marcado no mapa, no segundo milênio antes da Era Comum, por volta ali de 1500 antes da Era Comum. Então Mitra, ele é encontrado em hinos védicos. Olha só que interessante. E os Vedas são as mais antigas escrituras sagradas do hinduísmo, né. Então, para vocês verem, já tem registros lá, né, do da eu coloquei até algumas dessas inscrições aí na imagem só para vocês terem uma ideia, né, não é para ler, é só para vocês visualizarem, né, que já se falava de Mitra naquele período, né. Então Mitra, ele é descrito como um deus ali da luz, da sabedoria, né, mas não se tem de fato imagens dele registradas dessa época, apenas textos, tá bom pessoal? Só para deixar claro, com relação ao hinduísmo, a esse período dos Vedas, a gente tem textos, né, mas não representações da imagem dele. Então, naquele momento, o hinduísmo era a religião que exercia mais ali influência nas religiões locais, como a Pérsia, o atual Irã, inclusive, né. Então a religião do hinduísmo exercia uma certa influência ali na Pérsia, né. Então, dentre os vários deuses do hinduísmo, Mitra, ele começou a aparecer mais e mais e começou a ter maior destaque nas culturas locais, né, dessas regiões, e até a assumir novas funções. Então, em um antigo documento ali encontrado do Império Hitita, os hititas, que foi um povo que habitava ali a atual Turquia, né, os hititas, eles eram um povo indo-europeu, só para lembrar aqui para vocês, os hititas, eles eram um povo indo-europeu que lá por volta do segundo milênio, ali antes da Era Comum, fundaram ali um poderoso império na Anatólia Central, cuja queda, ela data ali dos séculos 13 e 12 antes da Era Comum, tá bom? Então, na sua extensão máxima ali, o Império Hitita, ele compreendia a Anatólia, atualmente parte ali da Turquia e regiões do Líbano e Síria, né. Então, pessoal, esse documento encontrado ali do Império Hitita por volta de 1400 antes da Era Comum, nesse documento Mitra, ele foi representado como um deus dos contratos. Interessante, né. Então ele era tido lá como um deus dos contratos. Pois é. Então, quando você fechava contrato com alguém, era importante o deus Mitra ser citado nesse contrato. Olha só que interessante. Então, pois assim, dessa forma, passava-se, tipo, lealdade, a questão do respeito, para que ambos os envolvidos no contrato, eles pudessem realmente cumprir suas partes. Então, por isso que ele era caracterizado como um deus dos contratos. Então, ali por volta de 500, antes da Era Comum, ou seja, 1000 anos depois, né,
do Mitra lá no hinduísmo, surge uma nova religião na Pérsia, uma religião, assim, considerada estranha para a época, que pela primeira vez defendia a ideia ali de um único Deus, profetizada por um profeta que recebeu a mensagem ali divina de um anjo foi avisar ele, e que iria ocorrer a vinda de um Messias para nos salvar de todos os nossos pecados, garantindo a vida eterna ali no paraíso, a redenção, a luta ali do bem contra o mal e o fogo eterno do inferno para aquelas almas malignas. Olha só que interessante. E aqui, pessoal, estamos falando do zoroastrismo. Foi essa religião que surgiu ali na Pérsia. Vocês achavam que eu estava falando de outra religião, né? Confessem. Mas eu estou falando do zoroastrismo. Olha só. Quantas coincidências, né? Imagina aí, Lindy, quando a gente for fazer uma live sobre zoroastrismo, porque essa eu não vou poder entrar muito no zoroastrismo, porque o tema é mitraísmo. Mas o zoroastrismo ele surge ali na Pérsia, tem a influência do hinduísmo ali com Mitra e tal, e é a primeira, né, religião de fato ali monoteísta, dita monoteísta, com um único Deus, né, mas depois eu vou me questionar se ela realmente é monoteísta ou se é uma monolatria, né, depois eu vou explicar esse ponto para vocês. Assim, há muitas questões em comum com o judaísmo e o cristianismo. Aí você vê mitraísmo influenciando zoroastrismo, zoroastrismo influenciando judaísmo e cristianismo, né, olha que interessante, né. Então, porque assim, pessoal, o judaísmo aí tem gente que vai dizer, né, o pessoal que defende ali, os personagens do Pentateuco, Moisés e companhia, né, a historinha do Êxodo, que a gente já sabe que não aconteceu, que eles colocam ali para século XV antes da era comum, 1440 e pouco, Moisés, ali com a galera lá, né, fazendo o Êxodo. Então, você vê que são narrativas que foram criadas ali dentro da questão do judaísmo, narrativas criadas principalmente ali por volta do século VII, antes da era comum, e você vê a influência que a Pérsia teve na construção dessas narrativas que montaram o judaísmo, né. Então você começa a ver uma série de questões, quando você volta ali para o zoroastrismo, você começa de fato a entender tudo isso. E falando em zoroastrismo, tá aqui, ó, o profeta deles, né, o Zoroastro, o Zaratustra. Então o profeta criador do zoroastrismo, ele era o Zaratustra, essa figura aí que vocês estão vendo, né, várias simbologias interessantes nessa imagem. E ele trouxe esse novo conceito de um Deus criador que só fazia o bem, que era chamado ali do Arruda Mazda, né. Então, o Zaratustra, que também é conhecido na versão grega, no caso de seu nome, Zoroastres ou Zoroastro também, ele foi um profeta e poeta ali nascido na Pérsia, né, pessoal, no século VII antes da Era Comum. Olha aí, século VII antes da Era Comum, que foi onde tudo começou, né. Para o zoroastrismo, para judaísmo, foi ali. Então o período inclusive, é onde muitas como eu falei, né, das narrativas hebraicas estavam sendo construídas, criadas, escritas, né, que teve a questão do cativeiro babilônico também, que se influenciou muito, e daí podemos observar as influências ali persas em todas essas narrativas. E o Zaratustra ele foi o fundador do masdeísmo ou zoroastrismo, né, o zoroastrismo também chamado de masdeísmo, tá bom? Quando vocês veem masdeísmo, alguém falando, é o zoroastrismo, tá certo? Religião ali adotada oficialmente pelo Império Aquemênida, que pode ter sido a primeira religião, monoteísta da história. E a partir dela, várias outras religiões monoteístas se originaram. Então, o Zaratustra, ele acreditava, esse profeta, né, que na existência ali do paraíso, do purgatório, do inferno,
né, na profecia ali do fim dos tempos, como conforme é pregado também no cristianismo. Tudo isso, para vocês verem, já veio lá do Zoroastro, do profeta Zaratustra, do zoroastrismo. Então, falando em inferno, pessoal, tem uma live aqui no canal que a gente fez segunda-feira agora, anteontem, com o professor Carlos, do canal Verdades Ocultas da Bíblia. Quem não assistiu ainda, depois veja lá que está riquíssima. É uma live que ele vai realmente mostrar de onde vem toda essa alegoria, essa questão do inferno bíblico, tá bom? Então, pessoal, o zoroastrismo, ele era monoteísta, tido como monoteísta. Então, pela primeira vez, uma religião defendendo a existência ali de um único Deus. Era um monoteísmo, porém, Mazda possuía ali, Mazda, a Ruda Mazda, o deus principal, possuía divindades que auxiliavam a ele, que ajudavam a ele. Olha só, ele não estava sozinho. Haviam divindades que auxiliavam a ele, né? Então, poderíamos dizer que, na verdade, seria uma monolatria, né? Por que que eu me refiro à questão da monolatria? Explicar aqui rapidinho para vocês. Monolatria, a gente volta ali para Akhenaton, período de Akhenaton no Egito. Só fazer um paralelo para vocês entenderem melhor. Muita gente associa ali o Akhenaton ao monoteísmo. Ah, o monoteísmo ali surgiu com Akhenaton em tudo, adoração ao deus Aton. A gente sabe que o panteão de deuses egípcios, haviam vários deuses, era politeísta, havia um politeísmo. Só que aí de repente vem o Akhenaton, faraó da 18ª dinastia, o pai do Tutancâmon, filho do Amenhotep III. Então, de repente, o Akhenaton revoluciona. Esposo da Nefertiti, né, a rainha Nefertiti, que é bastante conhecida de todos. Então, de repente, o Akhenaton revoluciona. Ele e a esposa começam ali a adotar o monoteísmo, instituem o monoteísmo, a adoração a um culto ao único Deus, Deus Aton, o disco solar. Isso mexe com a cabeça dos sacerdotes, porque os sacerdotes eles viviam disso, eles viviam ali nos templos, eram vários deuses, cada um com seus templos, e os sacerdotes viviam em função do culto a esses deuses, né, também, né, haviam outras práticas. Então, você vê um monoteísmo, só que na verdade não era um monoteísmo, era uma monolatria. Por quê? Porque na verdade haviam vários deuses, apenas ele escolheu um e disse: "Bom, esse agora vai ser o deus principal, todo mundo vai adorar ele". Mas haviam outros deuses. Por isso é uma monolatria e não um monoteísmo, como é colocado, inclusive, em muitos livros, inclusive livros acadêmicos, a gente vê esse conceito, mas atualmente ele vem mudando, né, e vem sendo colocado como uma monolatria, tá bom? Só para vocês entenderem. Deixa eu voltar aqui o slide. Então, aí por isso que eu perguntei, né, seria realmente uma monolatria lá no zoroastrismo? Porque havia a Ahura Mazda e haviam as outras divindades ajudantes, auxiliares, né, então é complicado, né, então, alguns comparam até, tipo, era da mesma forma, da mesma maneira que o catolicismo possui seus santos, que não são deuses, é como se fossem outros tipos de divindades que ajudariam, auxiliariam a divindade principal. E realmente é verdade, né, a gente vê no cristianismo, no catolicismo, por exemplo, vários santos, e ali você tem santo que vai, te ajudar com isso, com aquilo, né, e um pessoal rezando para santo tal, para e a gente vê essas então o zoroastrismo era mais ou menos isso também, né, só que haviam essas outras deidades secundárias, né, para auxiliar a divindade principal, tá bom? E algumas de e assim, algumas dessas divindades auxiliares, elas vinham da onde? Do hinduísmo, que influenciou bastante ali a Pérsia. Então, algumas dessas divindades auxiliares eram do hinduísmo, como o próprio Mitra, né, então e essa, assim, aí a gente já vê ali o Mitra, no caso, no zoroastrismo, né, porque era uma das divindades principais do zoroastrismo, né, era a segunda divindade ali, ele ganhou fama, inclusive, nesse período do zoroastrismo, ficando quase que igual ao deus principal, né. Então, assim, pessoal, essa foi uma ótima estratégia ali para essa religião
ter uma aceitação, inclusive maior pelo povo, pois já havia toda uma influência do Mitra nessa região. As pessoas já conheciam essa divindade, esse deus Mitra, porque ele já vinha lá do hinduísmo, que já influenciava muito ali a região da Pérsia. Então, incluir Mitra nesse panteão de deuses, né, nesses, como queiram chamar ali, do zoroastrismo, era uma forma também de facilitar a disseminação dessa religião, né, ali no Império Persa. Então, a partir daí, o Mitra, ele subiu de escalão com essa roupa zoroástrica, né, ele era, depois do deus principal ali, o Ahura Mazda, a divindade mais importante e mais cultuada, né, representava ali o bem e era quem inclusive julgava as almas que morriam. Olha que interessante. Então, deixa eu mudar aqui o slide. Aqui, pessoal, nesta imagem a gente tem uma representação de Mitra também. Esse personagem que está do lado esquerdo, na ponta do lado esquerdo, é uma representação de Mitra. Olha que interessante. Essa imagem, nós temos uma representação ali de Mitra associada ao Império Sassânida. Você vê um Mitra, Érica, ele tá diferente, né? Tá com barba, né? Então, vou explicar depois melhor isso para vocês, né, o Império Sassânida, que foi o último império persa pré-islâmico. Então, Mitra ali, ele está participando, é um ritual de coroação, tá bom? Ele está participando desse ritual de coroação. Então, o zoroastrismo, pessoal, ele começou a se espalhar rapidamente ali pela Pérsia, e ele não demorou muito para o imperador Ciro o Grande nomear o zoroastrismo também como uma religião oficial ali na Pérsia. De fato, se tornou a religião oficial. Nessa época, Ciro invade o quê? Invade e conquista a Mesopotâmia. No momento no qual os babilônios escravizavam o povo hebreu. Naquela época do cativeiro babilônico do povo hebreu. Por isso, pessoal, que há muita polêmica, aquilo que eu falei para vocês, sobre o quanto o zoroastrismo, essa religião, pode ter influenciado o judaísmo, a construção dos textos hebraicos, das narrativas hebraicas, que a gente vê, inclusive, no Pentateuco, na Torá. Então, polêmico isso, né? Bastante polêmico. Sem dúvidas, quando a gente fizer uma live sobre o zoroastrismo, porque é um tema que merece uma live só para ele, aí a gente vai entrar no zoroastrismo, judaísmo e cristianismo. A gente vai verificar, assim, as influências de fato e como se deram, como ocorreram. E porque houveram, sim, muitas influências, né. Então, em 330 antes da Era Comum, pessoal, Alexandre o Grande, que todo mundo já conhece bastante, né, ele invade ali a Pérsia, ele criou um super império. Nunca houve, pessoal, um império tão grande quanto o de Alexandre naquela época. Então ele saiu conquistando ali diversos territórios que envolviam ali o Mediterrâneo, o Oriente Médio, chegou ali até a Ásia, né. Então o Alexandre, ele não era o tipo de imperador que destruía a cultura local. Ele permitia ali que as pessoas continuassem com suas tradições, desde que reconhecessem que ele como imperador, ele era o imperador, ele que mandava. Mas ele respeitava as culturas locais, né, exemplo disso a gente vê no Egito, com a dinastia ptolomaica, que eu já falei para vocês em vídeos e lives anteriores, né. Então, mesmo assim, pessoal, com a entrada ali do helenismo em certas regiões, o helenismo ali da cultura grega, né, em certas regiões, o culto a Mitra, ele continuava forte em algumas dessas regiões, como, por exemplo, ali na Armênia. Olha só, achei tão interessante saber que a Armênia, que é uma região que eu admiro e gosto bastante, ali no Cáucaso, ela teve muito ali do mitraísmo, né. E a Armênia foi o primeiro país a adotar ali o cristianismo, se eu não me engano, foi ali. Então o primeiro povo ali a adotar o cristianismo como religião, mas eles cultuavam, né, Mitra, né. Então aí você vê as influências, né. Então ele tinha uma forte o culto à Mitra continuava ali muito forte em regiões como na Armênia, na Comagena, né, região que hoje ali se refere à Turquia, né, a Comagena.
Então essa imagem que a gente tem nesse slide é uma das mais antigas encontradas em referência a Mitra. Ela é datada ali de 200 antes da Era Comum, e ela foi encontrada em Bostan, né, onde o deus Mitra ele aparece pela primeira vez santificando a coroação de um imperador ali do Império Sassânida. E com Mitra ali sendo representado, né, com raios solares, conforme vocês podem ver, né, vários raios solares, um deus solar, né, vários raios solares emanando de sua cabeça, utilizando ali vestes persas, né, você vê que ele está vestido como um persa, a barba, né, a barba bastante comum no Oriente, a representação, inclusive ali no Oriente se representava muito o Oriente Médio, né, seus deuses com barbas. A gente costuma ver muito isso na Mesopotâmia, né, então a gente vê um Mitra totalmente a caráter, um Mitra persa. Interessante, achei bem legal essa imagem. Essa outra imagem aqui, pessoal, ela tá péssima, ela não tá muito boa, mas eu não encontrei outra melhor referente a esse assunto para trazer. E eu quis trazer porque também é importante, né, porque é justamente um baixo relevo ali da região de Comagena, que é a atual Turquia, que eu falei para vocês, né, uma região ali atual da Turquia. Inclusive ali naquele monte, eu esqueci o nome do monte ali na Turquia, na Anatólia, que é um monte onde você tem aquelas estátuas gigantescas. Me fugiu, já postei sobre isso até no Instagram de arqueologia, onde você tem umas estátuas gigantescas, né, de vários reis representados. Se eu lembrar aqui, eu falo, fugiu o nome do monte lá, é bastante conhecido, ali na Anatólia, na Turquia, região da Comagena. Essa região onde o culto de Mitra, ele continuou ali muito forte, ali por volta de 100 antes da Era Comum, em uma região com forte influência também ali do helenismo grego. Então você vê que o Mitra, aqui você tem uma representação do Mitra aqui no lado direito, você vê que ele já está diferente, né, em Comagena ele já tinha uma influência maior do helenismo grego, então ele já está representado sem barba, né, então, ou seja, quanto mais próximo do ocidente, menos barba ele vai tendo, ele vai passando por modificações, suas roupas já com aspectos mais gregos, apesar de que não a imagem não está muito boa. E, tem inclusive nessa cultura material, nesse baixo relevo, tem um escrito na parte de trás desse monumento, dizendo Mitra Hélios. Olha só, Mitra Hélios. Hélio, lembrando que era o deus grego, que carrega era o deus solar grego, né, que carregava o sol em sua carruagem. Então, todo dia amanhecia ele trazendo o sol, né, na carruagem. Então, Mitra, ele é o deus sol persa e Hélio, o deus sol grego. Então, o que acabou gerando uma fusão de deuses solares, uma espécie de sincretismo, né, interessante isso, né, entre esses deuses solares dos gregos e dos persas, né. Então aqui a gente vê nessa imagem a gente tem Mitra ali sacrificando touro, né, tá bem visível, acredito que tá bem legal para vocês verem, bastante conhecida essa cultura material, essa iconografia, né. É o Mitra aqui, né, aqui você tem, ó, os 2 tocheiros aqui na lateral, né, sempre representados, né, o sol nascente e o sol poente, e você vê o touro sendo realmente ele segura, ó, pela narina aqui do touro, e aí ele corta, ele esfaqueia o touro, né, ele sacrifica. Então nesta imagem temos Mitra sacrificando o touro, né, o que era uma prática ritualística do mitraísmo, e este artefato, ele está ali no Museu do Louvre, pessoal, e foi datado de 150 da Era Comum, ou seja, já século II da Era Comum. Então, por volta ali de 150 antes da Era Comum agora, no caso, um novo império em ascensão começa ali a se expandir,
no caso Roma, o Império Romano, ali por volta de 150 antes da Era Comum, né. Roma começa a se expandir, atropelando ali seus adversários. Então Roma conquistou muitos territórios também. O império ele alcançou uma imensidão territorial de aproximadamente ali 7 milhões de metros quadrados, para vocês terem uma ideia. Entre os territórios conquistados, ali a gente tem a Grécia, o Egito, a Macedônia, a Gália, a Germânia, a Trácia, a Síria e a Palestina. E quando Roma, começou a chegar ali no Oriente Médio, ela teve seu primeiro contato com o deus Mitra, que se mantinha muito forte naquela região, né, naquela época. E Mitra ele começa a ganhar característica de um deus sábio, guerreiro, né. Lembrando que o Império Romano, ele tinha o hábito ali de converter, né, o Império Romano, ele tinha o hábito de converter os deuses vizinhos, né, então, eles tinham o hábito, o Império Romano, de converter os deuses vizinhos para suas próprias crenças, né, como, por exemplo, eles fizeram ali com os deuses gregos. Onde Zeus virou Júpiter, muitos deuses gregos, eles foram para o panteão de deuses romanos, com nomes diferentes. Então havia esse hábito ali no Império Romano. E os persas, eles não escaparam disso também. Você vê que o deus Mitra, que representava ali a virilidade, ele era sábio, justo, guerreiro, leal, ele simbolizava ali a iluminação, né, e com isso tudo, logo ali os soldados romanos se apaixonaram por este deus, né, e começaram também a cultuá-lo. E eh eh, como eram esses soldados, né, que eram responsáveis por expandir o Império Romano, né, então a palavra de Mitra, né, os cultos relacionados a essa divindade, eles foram levados aí para todos os cantos do império e domínios ali de Roma, né. Então, o exército ele teve um papel fundamental ali, muito importante nessa expansão, na expansão de Mitra, na ascensão de Mitra e do mitraísmo. E com isso, pessoal, surge ali o mitraísmo. E Mitra agora tinha sua própria religião, porque antes a gente via o Mitra ali no hinduísmo, a gente via Mitra na religião persa, no zoroastrismo, e agora de fato existe a religião do mitraísmo, foi criada nesse período pelos soldados romanos. Roma adotou ali essa divindade, né, o culto a essa divindade, ali a religião do mitraísmo. Então, pessoal, para a gente ver como foi importante, né, esse contato dos romanos com Mitra, foi a partir daí que as coisas começaram a acontecer. Essa imagem também não tá boa, é a outra imagem que também não ficou legal, mas vamos ver, né, se vocês estiverem conseguindo enxergar um pouco esse baixo relevo, que ele tá um pouco apagado, né. Nessa imagem aí, pessoal, a gente tem um altar mostrando um Mitra com um arco, não sei se vocês estão percebendo. Mitra com um arco e uma figura que está ajoelhada, né, com as palmas estendidas. Então, assim, os primeiros registros ali de adoração ao deus, a esse deus Mitra, essa divindade, pelos romanos, datam ali de 70 da Era Comum. Então, os primeiros registros, né, mas o mitraísmo já existia, a questão do Mitra e tudo mais, né. Então lembrando que, esse período de 70 da Era Comum ali, período dos imperadores flavianos, justamente após a queda ali de Jerusalém, né, então Mitra agora ele é representado como um guerreiro ali lutando com um touro e matando esse touro em sacrifício, né. Rituais ali de iniciação começam a surgir por todos os lados. Muitos locais de cultos ali a Mitra, os mitreus, né, que são constantemente encontrados, inclusive pela arqueologia, né, resquícios desses lugares, né, diversos desses mitreus onde Mitra era cultuado, né, templos, espécies de templos onde ele era cultuado, né. Então há diversos registros desses lugares na arqueologia. Inclusive muitos deles também associados à igreja cristãs e sinagogas, né, um ao lado do outro. A gente tem
por exemplo, em algumas regiões ali na Síria, né, sítios arqueológicos onde a gente encontra, né, mitreus, onde você tem um mitreu, a igreja cristã e uma sinagoga. Então, pertinho uma da outra. A gente encontra também na arqueologia cavernas ali na época do cerco a Jerusalém, ali nas proximidades de Jerusalém, onde você vê datadas da época daquele cerco, né, ali da época da guerra judaico-romana, ali de 66 a 70, né, a gente vê na arqueologia cavernas com várias simbologias romanas envolvendo simbologias colocadas ali por soldados romanos, cavernas usadas por eles, né, na época do cerco ali a Jerusalém, e onde a gente vê simbologias do mitraísmo, adoração a Mitra, e ao mesmo tempo a gente vê simbologias do cristianismo, a cruz, o peixe, a âncora, o quirô, né, que já eram simbologias, quem estuda a teoria flaviana, quem já conhece da construção do cristianismo, sabe que essas simbologias cristãs vieram ali dos romanos, durante todo o processo de construção do cristianismo. Então já eram adotadas pelos soldados romanos, já as utilizavam, né. Então, deixa eu ver aqui, pessoal, só mudar não, só falar mais uma coisinha aqui para vocês, eu tinha esquecido. Então, nesses rituais, pessoal, o touro, ele é sacrificado e você fica ali embaixo, segundo alguns relatos, né, fica embaixo para ser banhado pelo sangue, né, pelo sangue desse touro sacrificado, né, um horror, né. Então era uma das práticas ritualísticas descritas, né. E aí tem pesquisadores que defendem: "Ah, mas isso não aconteceu", mas há relatos, né. "Ah, mas isso é simbólico e tal, eles não faziam isso", mas enfim, é o que está na descrição ritualística. Então, assim, uma complexa hierarquia de sacerdotes e etapas de conhecimentos ali iniciáticos começam a surgir, assim também como objetos e templos de adoração a Mitra, que são ali encontrados em todas as partes, desde a Armênia, como eu falei para vocês, que era um local onde ele era muito cultuado, no Cáucaso, até a Bretanha, né. Então, abrangeu, assim, uma grande área. E no dia 25 de dezembro, eu já estava esquecendo de falar isso, a data do Natal, né, onde é comemorado no cristianismo o nascimento. No dia 25 de dezembro, no solstício ali de inverno, havia uma celebração para homenagear ao deus Mitra. Olha só, mais um ponto de coincidência, né. Então a mitologia ali de criação envolvendo o personagem Mitra, diz que ele nasce de uma rocha, né, e após matar o touro, né, Lindy travou alguma coisa ou tá normal? Um pouquinho? Então vou voltar para falar aqui rapidinho com relação ao dia 25 de dezembro, pessoal, no solstício de inverno. Olha só, a data bastante comum para nós, né, assim, a gente 25 de dezembro é comemorado o Natal, o nascimento de Jesus no cristianismo, né, e de vários outros deuses, a gente sabe. Mas nesse solstício de inverno havia uma celebração também para homenagear o deus Mitra. E a mitologia de criação envolvendo, assim, esse personagem Mitra, diz ali que ele nasce de uma rocha, como eu falei para vocês, e após acontecer todo aquele processo, né, da Via Crucis que ele percorre, quando ele mata o touro, põe nas costas, percorre aquele caminho até chegar na caverna sagrada, que eu descrevi isso logo no começo da live para vocês. E aí, quando ele chega lá, que ele recebe o sinal para sacrificar o touro, e que a partir do o sangue do touro vai gerar vinho, a carne vai gerar trigo. E seu sêmen ele vai dar origem a diversos animais que irão servir à humanidade. Olha só que interessante, né. Mas quem não viu e quer ver novamente, quem chegou já mais tarde na live, depois volta para o começo que eu explico em detalhes sobre essa mitologia envolvendo Mitra, tá bom. Então Mitra começa a receber diversos nomes também, inclusive o do Sol Invictus, né, que é cultuado ali pelo Constantino. Então, pessoal, Roma, ela passa a ter consecutivas perdas, a partir de um determinado momento ela começa a decair, ela começa a ter muitas perdas, seu império começa a diminuir, e por volta ali de 300 da Era Comum,
época ali do imperador Constantino, né, quando ele assume o poder, com o intuito político de unificar novamente ali o Império Romano, ele torna o cristianismo a religião oficial ali no Concílio de Nicéia, por volta ali de 325 da Era Comum. Conforme a gente já até falou aqui no canal, numa live que fizemos só sobre os concílios, tá bom? E a gente fala pontos importantes dos principais concílios que houveram. E Mitra foi trocado de fato por Jesus, né? O que havia de culto a Mitra, a partir do momento que o cristianismo é oficializado, o cristianismo já vinha acontecendo ali desde o século I da Era Comum, principalmente após 70, né, da Era Comum, já vinha ocorrendo concomitante ao mitraísmo, mas, né, ali, como é que diz? Quando ele oficializa, ali em 325 da Era Comum, de fato, Mitra passa a ser trocado por Jesus, né. Então, muito do mitraísmo, ele foi adotado pelo cristianismo, isso é perceptível quando a gente observa essas correlações já faladas, né, inclusive o nascimento de Jesus ali no dia 25 de dezembro, a comemoração do Natal, dia de Mitra e também de outros deuses, como o deus grego Dionísio, o deus egípcio Horus. Tem um vídeo aqui onde eu falo, um vídeo no canal onde eu falo das influências egípcias no cristianismo, e eu deixo bem claro várias correlações entre Egito, a mitologia do Antigo Egito e o cristianismo, tá bom? Quem não viu, depois veja lá. Tamuz na Mesopotâmia também. Enfim, né, são vários deuses que adotaram essa data. Inclusive, pessoal, após a religião cristã ela ser oficializada ali pelo Império Romano, a adoração a Mitra ela passa a ser proibida, né, inclusive os cristãos passam até a perseguir, né, quem, ainda continua a adoração a Mitra, né, quem continua com esse culto, não se podia mais cultuá-lo. É o fim de Mitra, literalmente, né. Então, em 390 da Era Comum, ele foi totalmente extinto. Ninguém mais acreditava nele, né, chegando ali ao seu fim, tornando-se simplesmente parte de uma mitologia. O que era uma religião, o deus de uma religião, virou ali só uma mitologia, né. Então, esse foi um deus que durou ali mais de 2000 anos, né, porque Mitra, assim, ele durou mais de 2000 anos. Mitra nasceu pobre, ele era da classe C do hinduísmo, né, assim, digamos assim. Não era muito cultuado, ele foi deixado de lado, mas ele teve ali o seu momento de crescimento, de ascensão. Ele se tornou um grande deus romano, ele foi bastante cultuado, adorado, principalmente ali pelos soldados romanos. Mas aí ele teve o seu declínio e acabou morrendo tragicamente, sendo substituído. Ele foi substituído por Jesus, no caso do cristianismo, né. Então, eu fico perguntando, assim, que interessante, né, Lindy? Eu fico perguntando quais serão os próximos deuses que irão sucumbir, né. O que é que vocês acham? Deixem no chat a opinião de vocês também, é importante, né. Como é curiosa a evolução de um Deus criado ali pela mente humana, a forma como a mente humana ela vai moldando esse Deus, ela cria um Deus, ela vai moldando, ele passa por vários momentos históricos, até chegar no fim dele, né. Que interessante. Então deixa eu só mudar aqui. Tá acabando, Lindy, só mais uns 2 slides para mostrar de cultura material, e aí a gente vai, passar pra Lindy fazer os comentários dela, né, pessoal. Então nessa imagem aqui temos mais uma cena ali da tauroctonia, que é o sacrifício ali do touro, né, de um baixo relevo romano de dupla face, ali do século II ou III, encontrado ali em Fiano Romano, pertinho de Roma. Agora ele está em exibição lá no Museu do Louvre. Nos cantos superiores, pessoal, a gente vê no lado esquerdo o deus Hélio, deus grego, com o corvo, né, que é o mesmo corvo que vai avisar Mitra, que vai dar o sinal para ele na caverna, para ele sacrificar o touro. E no lado direito superior a gente tem a deusa Luna,
tá bom? Então, em outros contextos, cenas de matança ali de boi, né, de bois, touros, né, eles podem aparecer como motivo ali mitológico, em mitos precursores, ou pessoal que teriam recebido influências ali semelhantes, como por exemplo, a gente tem o touro do céu, Gugalana, morto ali no épico de Gilgamesh. Inclusive falando de épico de Gilgamesh, depois eu vou fazer um videozinho sobre correlações entre épico de, Gilgamesh e as narrativas bíblicas, tá bom? Então, nesse épico de Gilgamesh, você tem ali o touro do céu, né, o Gugalana, que é morto, né. Então, em rituais de imolação também ali na Índia védica, as narrativas da Grécia sobre Hermes e Hércules também envolvem essas temáticas, e também a narrativa ali do touro primordial no Bundashim, é, isso mesmo. Então a gente tem várias correlações que a gente pode perceber, né. E aqui esse outro baixo relevo de tauroctonia do Mitreu, é um Mitreu Sarrebourg, é o Mitreu Sarrebourg na Gália Bélgica. Você vê também tá assim um pouco, a imagem está um pouco escura, né, ela na verdade é um ambiente escuro com alguma iluminação, né, mas dá para perceber aqui as simbologias, né, a questão do touro, do Mitra, né, fica na Bélgica, né, e agora está no museu de Metz, na França. Mais uma iconografia interessante aqui. E aqui a gente tem, nesta imagem, pessoal, a gente tem altares, certo? E uma estátua, né, de Mitra. Mitra, olha aí, ele com numa mão com a tocha e na outra mão ele com a faca, né, então com a arma, interessante. Né, então, essa estátua ela está no porão da igreja de San Stefano Rotondo, no Museu Nacional Romano. Então, pessoal, como é que eu posso dizer para vocês? Mitra romano, ele está ligado ali a uma nova e distinta imagem com nível de continuidade entre ali a prática persa e greco-romana, como vocês podem ver. Então os mistérios relacionados a Mitra, né, como eu falei, eles eram populares entre ali o exército imperial romano, ali entre os séculos I e IV da Era Comum. Então esses adoradores de Mitra, eles tinham um sistema complexo ali de 7 graus de iniciação, e tinham também refeições rituais comunais que eles faziam, e os iniciados, eles se autodenominavam de Sindexio, acredito que seja assim que se pronuncia essa palavra, Sindexio, aqueles unidos pelo aperto, significa aqueles unidos pelo aperto de mão. Então eles se reuniam ali em templos subterrâneos, como eu mostrei para vocês, alguns agora chamados de Mitreu, né, que sobreviveram ali em grande número, né. Então o culto, ele para a arqueologia ela vem sempre encontrando, né, mais e mais mitreus, então o culto ele parece ter tido seu centro ali em Roma, e ele era popular ali em toda a metade ocidental do império. Ali também no sul, na África romana, e a Numídia, né, no oeste, na Dácia romana, no norte, quanto ali no caso da Bretanha romana, né, e em menor extensão ali na Síria romana, no leste. Então, pessoal, interessante, né, essa questão do mitraísmo, você vê como que se expandiu bastante e depois simplesmente foi substituído, né. A questão do Mitra. E também há, para finalizar aqui, o que eu tinha para explanar para vocês, né, há também relatos de questões ritualísticas, né, envolvendo onde havia uma vítima que seria sacrificada, né, e antes de ser sacrificada, ela era coroada, né, e aí posteriormente sacrificada. E havia toda uma questão de uma comunhão, né, então assim, são algumas correlações que a gente pode realmente fazer com o cristianismo, apesar de que alguns pesquisadores falam que não existem essas correlações, alguns tentam forçar a barra e dizer que não existiu e tal, mas dá para a gente ver muitas semelhanças, né. O que é que vocês acharam? Vão deixando aí nos comentários o que vocês acharam. Lindy, o que é que você achou disso tudo? E como é que você vê essa correlação entre Mitra e Jesus?
Aí, pronto, pode falar. Aí. Então, eu achei muito interessante, porque tem tem correlações, né? O que mais me chama atenção, Érica, também, é o fato de como que é o Mitra, ele, na hora do abate do touro, ele acaba neutralizando o touro. Porque quem lida com esse tipo de animal sabe que para você neutralizar um touro tem que ser pelas narinas. Então ele vai na narina do touro e ele neutraliza ali, né? Eu achei isso muito interessante também. Eu queria saber o significado disso. O que significa neutralizar ali o touro do Mitra pelas narinas? Pois é, ele Muito uma interessante. hora ai, deixa eu fechar aqui só para falar uma vou fechar rapidinho e já abro, Lindy, só para não dar retorno. Gente, porque a gente está com um probleminha hoje de retorno, não sei por quê, nunca ouvi isso. Mas enfim, vamos continuar. Eh, pois é, olha, o Paulo até colocou aqui, o som ele falha de vez em quando, picotando. Pois é, gente, eu acho que é questão de internet, mas eu vou averiguar o que houve, porque nunca aconteceu isso, né. Eu tô achando muito estranho, mas eu vou averiguar o que foi que houve para não acontecer mais, né. E assim, a gente costuma fazer lives em vários horários, né, às vezes eu faço mais tarde, com a Lindy eu sempre faço esse horário, porque ela só pode esse horário, mas eu vou verificar o que houve, mas eu espero que vocês tenham entendido direitinho, né, assim, o principal que eu passei para vocês, né, e depois eu vou verificar realmente o que houve, eu peço desculpa para vocês, tá bom? Então, então Lindy, é aquela coisa, né, teve momento que ele foi assim que ele logo que ele nasceu, que aí ele comeu o fruto sagrado da árvore sagrada, né, no caso não representando o pecado, né, logo no começo, pessoal, eu expliquei essa parte, não é a mesma representação que a gente tem ali na árvore do Éden, no Gênesis bíblico, tá bom? Nesse caso, ele consumiu um fruto sagrado de uma árvore sagrada, isso fez muito bem a ele, né, então ele teve que domar esse touro, ele lutou, ele segurou pelos ele você viu que ele ia caindo em vários momentos ali, o touro ia derrubando ele, mas ele segurou nos chifres e continuou, ali pendurado, né, pelos chifres e conseguiu fazer o touro desmaiar. Então realmente isso é bem interessante. Depois ele pega, quando ele está na caverna, que ele vai sacrificar, ele pega pela narina, pelas narinas do touro, e aí ele sacrifica, né, o touro. Isso que é interessante. Pode continuar, Lindy. Exatamente. Então vamos lá pelas correlações. O batismo, né? E o ritual do pão e vinho lá do cristianismo é semelhante ao do mitraísmo, né? Que é, você vê que o sangue do animal ele se transforma em vinho, né? Tem a questão da carne do bicho que se transforma em trigo. Então, quando a gente entra no cristianismo, para iniciação, aí você vai, iniciação do batido, da, de toda você vai entrar iniciado, você vai virar um cristão. Então, o que acontece? Você vai ser batizado, você passa pelas águas, as águas levam todo o seu pecado, você se santifica ali, e aí vem o ritual da Santa Ceia, que é o pão e o vinho. Ali simboliza ali a gente está vendo que simboliza o touro ali, a carne do touro e o sangue do touro. Então, a semelhança assim gritante, não tem nem como dizer que não tem, porque está aí, né? E a questão do nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro, que é o nascimento, é a celebração, né, do culto do sol, ao sol, do Mitra, não tem como negar. Então, eles marcavam esse dia foi marcado com a volta do sol. Então, segundo a história, o sol fazia uma volta, uma longa viagem do sul ao Equador. Então, esse dia foi considerado o dia do sol, o aniversário de Mitra, o aniversário de Jesus, o nascimento de Jesus. Então, também não dá para fugir. Não tem como fugir. É uma data pagã que o cristianismo acabou
tendo ali, né, como se diz, ele pegou para si. Não dá para negar também. E a coroação de Mitra. É a coroação de Jesus. Eles colocam lá aquela coroa de espinho na cabeça de Jesus. Então, aquela coroa de espinho, ela tem lá seus espinhos, né? E aí a gente vê também Mitra, o sol lá, representando aqueles raios. Também não dá para fugir. Também é uma simbologia pagã do cristianismo. O cristianismo leva nas costas, como diz o outro, mais uma simbologia pagã. O que mais? A roupa dos padres, né? São semelhantes à roupa dos iniciados de Mitra. Muito semelhante, não tem como fugir também. Mais uma simbologia pagã que a gente vê aí nitidamente. E tem uma coisa interessante também, que é aquelas estátuas de Maria, né, mãe de Jesus, carregando um filho. Geralmente, a gente vê dentro de um monumentinho, assim, parecido com uma caverna. Vocês já viram isso? Está lá a imagem dentro de alguma coisinha assim, parecida com uma caverna. Então, o quê? Simboliza a caverna. Mitra nasceu onde? Aliás, ele não nasceu, ele surgiu, né? Ele surgiu onde? Em uma caverna. Os cultos eram realizados, né? Em uma caverna. Então, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, está ali, representada ali, dentro de uma caverna. Também tem essa simbologia, essa correlação que não dá para fugir, não. E tem uma frase também, uma frase pagã do mitraísmo, né? Que hoje o papado usa, que é o Pontifício Maximus. Antigamente era Maximus. Daí, hoje em dia, que era usado para a coroação ali dos Césares, né? Ele recebia esse título. E hoje é Sumo Pontifício. Sumo. Antigamente era Maximus. Hoje é Sumo, mas ainda existe essa mesma frase para o papado. É interessante isso aí também. Então, mais uma correlação do mitraísmo, do paganismo para o cristianismo. E por aí vai. Então, tem